Bom dia! Hoje vamos falar sobre sinais de pontuação. Sinais de pontuação. E para iniciar, descubra a diferença entre entonação e pontuação. Observe a conversa entre estas crianças e verifique a relação entre a entonação de voz e o ponto utilizado em cada tipo de frase. Então, vamos descobrir a diferença entre entonação e pontuação. A entonação é usada na expressão oral. Exemplo: a menina diz: Paulo, vamos brincar de roda? Perceba que ao falar, ela dá uma pausa. Paulo, para. Porque ela parou por causa da vírgula. Vamos brincar de roda? O menino diz: não. E para novamente. Só que ele está respondendo a pergunta dela. Então, ele já concluiu e ponto final. Quero jogar futebol. Outra frase que ele expõe, uma frase afirmativa com um ponto final. Ele diz qual o desejo dele. Ele expõe o desejo dele. A próxima criança questiona: futebol? Perceba a diferença na entonação da frase. Futebol? Ela está questionando interrogação. Você consegue perceber que as três crianças falam de forma diferente, de entonações diferentes. A forma de falar, entonação. E pontuação é quando escrevemos a forma em que fala algo ou sobre alguma coisa. Descobriram? A entonação é usada na expressão oral, quando vamos falar. A pontuação é usada na expressão escrita. Então, sinais de pontuação são os sinais gráficos que aparecem nos textos. Você verá que existem frases que podem ser identificadas pelo sinal de pontuação que nelas aparecem. Então, vamos lá. Ponto final. Indica o fim da frase. Quando indica o fim do trecho, mas não o fim do assunto, é chamado de ponto parágrafo. Você sabia? Quando indica o fim do assunto, é chamado de ponto final. Vamos ver alguns exemplos. O ponto final, utilizado ao final de uma ideia ou discurso, em frases afirmativas ou negativas. Temos aqui um exemplo de frase afirmativa. Ontem eu fui ao dentista. Ponto final. Meu pai gosta daquela cantora. Ponto final. Frase afirmativa. O vidro da janela está muito sujo. Frase afirmativa. Encerrei a frase. Ponto final. Claro que eu pedi ajuda. Ponto final. Agora temos exemplos de frases negativas,
utilizando o ponto final. Ontem eu não fui ao dentista. Ponto. Meu pai nunca gostou daquela cantora. Ponto final. O vidro da janela nem está muito sujo. Ponto final. E a última, eu jamais pedirei sua ajuda. Ponto. O ponto final também pode ser utilizado para indicar abreviaturas e siglas. Aqui temos alguns exemplos de abreviatura. A abreviatura de Dona Maria, de Senhor, de página e de siglas, como, por exemplo, a sigla da ONU. Na matemática, o ponto final também é utilizado para indicar uma multiplicação. Vamos ver? Exemplo: 2,3 igual a 6. Lê-se 2 vezes 3 igual a 6. E a interrogação? Ponto de interrogação é usado em frases interrogativas, ou seja, em perguntas. Vamos ver um exemplo. Interrogação. A interrogação é utilizada ao final de frases interrogativas, ou seja, ao final das frases que são uma pergunta. Aqui temos algumas frases com o ponto de interrogação. Quando será a aula de inglês? Interrogação. É uma pergunta. Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que pedi? Interrogação. Todas estas frases trata-se de uma pergunta. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica espanto, admiração, dor, alegria, surpresa, raiva, medo, ordem e entre outros sentimentos. Vamos entender melhor? Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado em frases que expressam emoções. Aqui estão alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Percebam que ao final de cada frase há o ponto de exclamação. Também é utilizado em frases imperativas, ou seja, que tem sentido de ordem. Pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Ou frases com interjeições. Ufa, que alívio! Ai, cortei meu dedo. O ponto de exclamação também pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar mais as expressões. Exemplo: sim, sim! Gritaram as meninas cheias de alegria. Amei! Conte comigo! Que ideia fantástica! A vírgula. A vírgula indica que devemos fazer uma pequena pausa no texto. Vamos ver o exemplo? A vírgula tem uma importante função no texto. Ela serve para dar uma pequena pausa no texto. Exemplo: Brasília.
A capital do Brasil tem 3 milhões de habitantes. A vírgula também serve para separar elementos em uma frase. Exemplo: meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Exemplo: Florianópolis, 31 de maio de 2020. Ponto. A vírgula também é utilizada após sim ou não como resposta no início de uma frase. Exemplo: você gostou do vestido? Sim, vírgula. Eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, vírgula. No final de semana. A vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Exemplo: não estou bem. Afirmei que não estava bem. Agora, não estou bem. Respondi não, vírgula, e afirmei que estava bem. Aqui temos outro exemplo que a vírgula muda todo o sentido da frase. Não quero ler. Não quero ler. Afirmei que não queria ler. Não, vírgula, quero ler. Ou seja, respondi uma pergunta dizendo que não e afirmei que eu queria ler. Então, essa é a vírgula, muito importante no texto. 2 pontos. 2 pontos indica que vamos citar ou enumerar algumas coisas. Vamos ver? Geralmente utilizado antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Geralmente são utilizados antes da fala de um personagem. Exemplo: Margarida disse, vou ao mercado pela manhã, ponto final. Os 2 pontos são utilizados também para iniciar uma citação. Bem diz o ditado, 2 pontinhos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os 2 pontos também são utilizados em enumerações. Os planetas do Sistema Solar são: 2 pontos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras importantes, observação, exemplo e etc. Importante, 2 pontos. Não se esqueça de colocar hífen na palavra, ponto e vírgula. Observação. O ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Observação. De acordo com o novo acordo ortográfico, o nome da pontuação, 2 pontos, pode ser escrito com ou sem hífen. 2 pontos sem hífen e 2 pontos com hífen. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo: ponto e vírgula serve para separar itens enumerados. A matemática se divide em geometria, álgebra,
trigonometria, reticências. As reticências são utilizadas para indicar que vamos citar ou enumerar alguma coisa. Exemplo: reticências, representada por 3 pontos, indica que houve uma interrupção no texto ou que uma frase continua. Exemplo. Aqui temos um exemplo de interrupção de ideia. Ele disse que não queria, mas reticência. Isso quer dizer que a frase continua. Nada disso teria acontecido se... Você sabe. Daí ele pegou, como se diz mesmo? Uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção do discurso, em trechos, quando não se apresenta a frase completa do autor. Tal movimento ficou conhecido como caras pintadas. A reticência aparece entre parênteses, indicando que antes dessa citação tem textos que não aparecem aqui. Para indicar a continuidade de uma ação ou fato. Exemplo: 1, 2, 3, 4 e continua. A, B, C e continua. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã e... Temos então o travessão. Ele indica que será transcrito o que foi dito por alguém no diálogo, no monólogo ou numa conversa. Ou seja, o travessão indica a fala de alguém em um diálogo. Exemplo: travessão indicado para indicar a fala de um personagem ou a mudança do interlocutor nos diálogos. Exemplo: o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda. O travessão e o hífen são sinais diferentes. O travessão é maior que o hífen. O que é aquilo? É um guarda-chuva amarelo. Hífen e travessão. Parênteses. Os parênteses indicam frases explicativas intercalada em outra frase. Ou seja, ela aparecerá dentro de outra frase. Vamos ver? Uso dos parênteses. São usados para isolar palavras, locuções ou frases intercaladas de caráter explicativo, comentários ou reflexão. Exemplo: vou viajar com familiares. Betty, minha irmã mais nova, e Cláudia, minha prima mais velha. Ou seja, na letra A, ele para o texto para explicar
quem é a Betty. Depois, novamente explica quem é a Cláudia. Letra B. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Então, um dinheirão é uma opinião, um comentário, uma reflexão feita pelo autor em relação à compra dos sapatos. Agora, veremos as aspas, que são usadas para indicar um sentido particular de determinada expressão. Veremos então como utilizá-la. Aspas. As aspas são utilizadas sempre que você quiser fazer uma citação no texto. Por exemplo, abre aspa, nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. De Thomas Edison. Esta é uma citação de Thomas Edison. As aspas também são utilizadas em expressão que. As aspas também são utilizadas em frases que expressam ironias. Exemplo: essa moça é um amor, entre aspas. Esse cachorro é muito calminho, entre aspas. Ou seja, ele não será calminho e essa moça não é tão amor assim. As aspas também devem aparecer em textos que utilizam gírias. Exemplo: falei com ela, mas deu ruim, entre aspas. Ele me trollou, entre aspas, no estacionamento. Então, a gíria aparece entre aspas. Também podemos utilizá-la para ressaltar palavras estrangeiras. Exemplo: o barman, entre aspas, marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são utilizadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Então, observe a dica. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Ponto. E após o ponto, aspas. Machado de Assis. Agora, se a frase não está totalmente dentro das aspas, então o ponto final fica fora das aspas. Estou de acordo com Machado de Assis, que dizia sabiamente: lágrimas não são argumentos, aspas, e após as aspas, ponto final. Pronto, terminamos. Mas tem uma coisinha que eu gostaria que você conhecesse. É o asterístico. Você já ouviu falar no asterístico? Ele serve para indicar que ao pé da página há alguma observação sobre a palavra seguida por ele. Um exemplo são os livros de estudos, como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia de estudo vem
após a palavra, o asterístico, indicando que ao pé daquela página terá uma observação sobre aquela palavra ou uma relação com outro tipo de versículo. Então, amores, aqui terminamos nossa aulinha de português de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula!